eu só queria entender uma coisa. Porque muitas pessoas acham que Adão e Eva só se relacionaram depois que comeram do fruto. Muitas pessoas têm esse pensamento de que Adão e Eva não tinham relação antes de pecar. Mas da onde vem esse pensamento? Porque quando Deus criou Adão, Deus viu que não é bom que o homem viva só. E criou a mulher para ser companheira de Adão. Começou a ser a mulher de Adão. E Deus disse: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, antes de Eva comer do fruto. Então, eu queria saber da onde o pessoal entende de que a relação sexual veio pós o pecado, que eles cometeram o erro de comer o fruto. Porque eles se relacionavam, já tinham relação sexual. Por isso, acredito eu, que Adão chegou a aceitar o fruto de Eva. Pelo fato deles já terem uma relação sexual que fez ele comer do fruto. Porque assim, a serpente, ela foi muito sábia em tentar Eva. Porque sabia a serpente que se tentasse Adão, Adão não cairia. Então o que ela fez? Ela tentou Eva para Eva tentar Adão, porque sabia que Adão ia ceder para Eva. De acordo com as suas necessidades que ele tem com Eva, naquele tempo que teria com Eva, ele cedeu aos desejos do pedido de Eva. Então, acredito que por esse fato dele estar conjugado, ser uma só carne, ele chegou a cair em tentação. Porque se não fosse isso, ele simplesmente ia obedecer a Deus. E dizer: não, Eva, eu não vou comer. Tu comeste do fruto, mas eu não vou comer não. Então, tu comeu aí, tu se vira com Deus aí, ó. Mas a partir do momento que ele tem relação com Eva, ali, meu amigo, quando Eva chegou pra ele assim, ó: Adão, isso aqui é bom demais, isso aqui... Não, mas Adão, tô dizendo, come. Ele viu que não ia deixar a mulher sozinha. Então já começa daí a situação do homem e a mulher. O homem com a fidelidade da mulher e tal, de ceder à mulher. Já começa daí. Então eu queria entender de onde partiu a ideia de você ver que o pessoal, ele não tem um entendimento e começa a crer em situações que possivelmente alguém falou, tal, ou deduzir que o pecado, relação sexual é pecado. Então, por quê? Eu acredito que seja o seguinte: como Jesus nasceu de uma virgem, eles vão fazendo o quê? Juntando partes de situação. Porque toda a humanidade pecou e foi destituída da glória. E daí então o que acontece? Eles deduzem que a relação sexual é um pecado. Mas não é. Porque Deus, quando criou o homem e Eva, foi para multiplicar. Multiplicar. Ah, não, mas porque Eva teve o pecado lá e foi castigada por dar à luz parto. Não. Eva foi castigada em sentir dor do parto. Então todas as mulheres começaram a sentir dor no parto. Que não ia sentir dor. E o homem, daí diante, depois que Adão também comeu do fruto, aconteceu o quê? Ele, dali, ia começar a se sustentar pelo seu próprio suor. Então, só que o povo, ele deduz que, pelo fato de a Bíblia, de uma situação dizer: olha, a gente nasce do pecado, porque Jesus não nasceu do pecado, porque nasceu de uma Virgem Maria. Então, vão deduzindo a situação de que a relação sexual é um erro e um pecado. Só que quando a gente fala assim, a gente nasce do pecado, não é por causa de uma relação sexual que nasce o pecado. Mas acredito que da geração de Adão, toda a geração de Adão, lógico, somos pecadores pelo primeiro pecado que existiu, o do ida da glória. E daí então, começamos a ser um pecado. Mas daí mudou a história quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz e salvou toda a humanidade. Pagou o preço de sangue para lavar todos os pecados. Daí então, somos livres para escolher ser salvo. Simples assim. Deus deu novamente a escolha à humanidade. Como a humanidade tenha se perdido, aconteceu o quê? Jesus veio, morreu e salvou novamente a humanidade, começando do zero, né? Lavando todos os pecados. Por isso que hoje uma criança, ela nasce inocente e cresce, ensinamento e tal, e daí então ela começa a entender o que é certo e o que é errado e começa a ter as suas próprias escolhas. Mas é incrível como o mundo, as pessoas conseguem deduzir situações que não é verdade. Porque muitas pessoas, não, a ter relação é pecado. Não é pecado. Muitos crentes acham que relação sexual é pecado. Não é pecado. Deus que fez o homem e a mulher para se juntarem, ter relação, reproduzir. Essa é a dádiva da vida. Só que aí, outra situação, tem crente que diz que certas situações no quarto, entre o homem e a mulher, é pecado. Só que, ao meu ver, em algumas situações, eu não vejo pecado. Porque a Bíblia diz que o homem deve satisfazer as vontades da mulher e a mulher satisfazer as vontades do homem. Então, assim, entre quatro paredes, meu amigo,
amigo, tudo vale. Entre os dois, porque eu acredito que o mundo do jeito que tá, Satanás, tentações, então é melhor você fazer com sua mulher do que você fazer com outra pessoa. Então, eu acredito que existe muito pensamentos equivocados em relação à história do início, o que é pecado. O povo ele não consegue entender essa situação de que Eva pecou, mas o pecado não foi depois que veio a relação. Foi o erro que eles tiveram de comer o fruto. Foi proibido da árvore do conhecimento. Mas até hoje eu vejo que pessoas não acreditam que Adão e Eva, antes de eles pecarem, ter relação sexual. Mas tá aí, se você quiser pesquisar alguma situação, de tudo que eu vejo na Bíblia, não é dessa forma. Adão e Eva se relacionavam antes mesmo deles comer o fruto, e acredito que esse foi um dos principais motivos que Adão cedeu para Eva, porque ele tinha relação sexual com ela no caso. Adão, pelo fato de Adão ter relação sexual com Eva, ele chegou a pecar. Acredito no meu pensamento que ele escolheu ficar do lado de Eva por essa situação, que eu não vejo nenhuma outra situação, o cara no jardim do Éden ter tudo, que ele tá ali livre, Deus tem uma conexão com Deus direta, e o cara escolheu ficar do lado da mulher. A única explicação é que ele tinha relação sexual com ela, era prazeroso, sentia prazer, e ele escolheu ficar do lado da mulher, porque era a única mulher que tinha lá. Imagine, a única mulher que o cara tem, aí ela come do fruto. Meu irmão, aí tá ferrado, vai ficar ali tu ferrado, porque... E na hora ali ele pensou da carne, ele não pensou em Deus, ele não pensou de tudo que ele tinha, que Deus simplesmente poderia dar outra mulher a ele. Ah, Eva, acabou-se, e tu se vira aí com Deus aí, ele vai fazer outra mulher pra mim, e já que tu errou aí, não, ele escolheu ficar do lado dela, porque ali a relação, ele pensou em situações com ela, acabou-se. Acredito eu que um dos principais motivos de Adão ter cedido pra Eva foi esse. Porque o cara ter tudo e simplesmente deixar tudo por causa da mulher, meu amigo, olha, você vê que isso já é dos princípios das antigas mesmo, de povo. Tem cara que deixa tudo por causa da mulher. Ah, porque não sei o que. Meu amigo, Adão já foi o primeiro homem a deixar tudo por causa da mulher. Adão foi o primeiro. Que a gente? É o primeiro homem, a inteligência que ele teve de dar os nomes dos animais, de tudo que ele tinha. Imagina a gente, que não tem nada, já é trilhões, bilhões de homens já na Terra.